Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos assistindo. Esse é o canal do YouTube do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, no Leblon, no Rio de Janeiro, que faz parte da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, na Rocinha, no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui com a tarefa de refletirmos juntos sobre uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a nossa reflexão vai estar baseada em 2 itens desse capítulo, cujos títulos são limites, são das instruções dos espíritos, limites da encarnação e necessidade da encarnação. Eu convido também todos vocês depois lerem, né, um pouco mais sobre esses 2 itens, né? Quando eu recebi essa tarefa desse mês, dessa reflexão, eu fiquei pensando por falar sobre reencarnação, né? Um assunto tão claro para a maioria de nós, né? Mas, como sempre, toda vez que a gente recebe uma tarefa, a gente tem que estudar, né? A gente precisa estudar. E é importante quando a gente vai estudar um assunto, seja ele qual for da nossa vida, que a gente vá com os olhos de quem ainda não sabe tudo, né? Aquele que precisa ainda aprender mais. E isso é notório, né? Toda vez que a gente começa a estudar alguma coisa, a gente percebe o quanto a gente poderia saber mais daquele assunto. Esse nosso olhar faz com que a gente descubra um pouco mais do que a gente veio aqui a fazer, né? E esse assunto de reencarnação é super interessante porque é a possibilidade que nós temos de entender o nosso caminho evolutivo, né, como espíritos imortais, né? Então, o que é reencarnação? Reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao sistema material, com o objetivo de vivência, de conhecimento, que auxilia o espírito a evoluir. Então, a reencarnação é a nossa possibilidade de receber mais uma tarefa para conhecer um pouco mais a vida espiritual, material, intelectual e evoluir como ser imortal. Então, primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente relembrar, fortalecer o nosso entendimento, que apesar de estarmos aqui nessa vida que vivemos hoje, essa encarnação presente, nós não somos matéria, nós somos espírito. Essa é apenas uma capa da Mônica nessa vida, né? E essa capa me foi dada para que eu possa me desenvolver, evoluir, né? Então, nós nascemos como espíritos simples e ignorantes, e com o desenvolver da nossa caminhada, a gente foi evoluindo, aprendendo mais, com o objetivo final de sermos felizes completamente, né? Seres do bem, né? E como é que funciona essa caminhada material, né? Essas reencarnações? Ela depende basicamente da nossa consciência, né? Então, a gente nasce simples e ignorante, então nas nossas primeiras encarnações, a gente não é consciente plenamente do que somos e do que estamos aqui a fazer. Então, as nossas primeiras reencarnações, nossos planos encarnatórios, a gente não tem consciência do que ele é, e por isso a gente não participa desse planejamento. Eu gosto de comparar isso quando a gente tem um filho, né? Então, a gente tem um filho e quando a gente recebe esse ser para ajudar no desenvolvimento, então quando você tem um filho, você coloca ele no colégio, né? No nível inicial do estudo. E ele não escolhe aquele lugar, né? Ele não escolhe o colégio onde ele vai, ele não escolhe
qual é a turma que ele vai, e ele vai aprendendo nessa escola cada uma das habilidades que ele precisa aprender. Por exemplo, ler e escrever. Mas ele não fez essa escolha consciente de que ele deveria aprender a ler e escrever. É exatamente como nós, como espíritos. Nas nossas primeiras encarnações, a gente não tem consciência do que a gente precisa aprender. Então a gente é colocado na caminhada para desenvolver essas nossas aptidões intelectuais, morais, espirituais. Mas ao começar a desenvolver a nossa consciência, o nosso entendimento, assim como a criança, ela continua estudando, ela vai seguindo a sua escola, passando de ano para ano, até que chega uma época onde ela começa a planejar a sua caminhada, né? Provavelmente, um pouco antes de ir para a faculdade, ela começa, na minha época, a gente escolhia entre escolas, segundo grau técnico, o biológico. A gente começa a escolher com base no que a gente quer para a nossa vida. E também é desta forma como a nossa caminhada espiritual. Chega um momento que a gente começa a ter consciência do que somos e a gente começa a planejar essa nossa encarnação, juntamente com os nossos amigos espirituais, os nossos mentores. A gente começa a selecionar como eu quero vir, o que eu preciso vir, como eu preciso vir para me desenvolver e tornar um ser humano melhor. Porque já tenho consciência do que preciso para ser feliz, né? Mas como é que funciona esse planejamento, né? Então, eu, como espírito imortal, converso com os meus mentores e entendo que eu preciso aprender algumas coisas na minha próxima encarnação, né? Então, eu planejo a minha tarefa, eu planejo como é que a gente vem, onde vem, em que berço eu vou nascer, quais são as minhas provas, quais são as coisas que eu vou aprender nessa encarnação. Mas esse planejamento é um planejamento, né, encarnatório. Ele não é um destino, né? Porque quando eu chego aqui para realmente vivenciar essa encarnação, eu e qualquer espírito vamos ter o livre-arbítrio. Então, aquele planejamento, ele vai tornar-se uma vivência baseada nas minhas escolhas, né? E essas escolhas vão gerando o nosso caminho, né? O nosso caminho vai ser traçado com essas escolhas que fizermos aqui. Então, a gente planeja, junto com os nossos mentores, como se fosse uma universidade. Eu planejo que eu quero estudar letras, eu estudo, faço as provas para conseguir entrar naquela faculdade, tudo isso, mas o que faz com que eu saia dali um mestre em letras depende do meu esforço pessoal e das minhas escolhas. Assim é a nossa vida também. Então, a nossa vida vai ser baseada, nosso aprendizado, nosso desenvolvimento, nas escolhas que fizermos, de caminhos que tomarmos quando a gente estiver aqui encarnando, né? E esses caminhos que a gente vai desenvolvendo os nossos potenciais, eles vão construindo o nosso presente e o nosso futuro, né? Então, as nossas escolhas definem como a gente vive agora, mas também definem como é que vai ser o nosso futuro. Vou dar um exemplo básico, bem material, né? Dependendo das escolhas que eu faço de como eu me alimento, por exemplo, materialmente, define o meu presente, mas também define o meu futuro. Podem definir as doenças que eu venha a ter
por escolhas inadequadas na minha alimentação. E isso serve também para as nossas escolhas espirituais, intelectuais e morais. O que quer que eu escolha hoje pode se refletir exatamente no meu presente, como no meu futuro. Boas escolhas vão permitir que a gente tenha um bom presente e um bom futuro. Escolhas não tão adequadas vão gerar alguns inconvenientes, desconfortos no meu presente e no meu futuro. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essas escolhas, né? Essas escolhas vão definir encontros e desencontros na nossa vida, facilidades e dificuldades, contradições, né? E essas escolhas é um exercício de equilíbrio e desequilíbrio perante as situações da vida, né? E esses equilíbrios e desequilíbrios, eles são vivenciados nos nossos atos, né? No que a gente age no nosso dia, mas também no que a gente pensa, né? Porque nós somos pensamento, nós somos vibrações, energias. E quando eu faço escolhas não muito adequadas, mesmo que sejam pensamentos, vibrações, elas nos ligam a outras vibrações não tão adequadas na nossa vida. Por quê? Porque nós somos espíritos. Então, hoje, quando eu pego e falo, vou a algum lugar, por exemplo, e sinto que a vibração não está adequada para mim, muito provavelmente porque a gente não está vibrando na mesma sintonia daquele lugar, daquela casa ou daquelas pessoas. E isso é um ajuste fino na nossa vida, né? Quanto mais eu vibro no bem, mais eu me sintonizo com o bem. E quanto mais eu vibro desequilibradazinha, não tão no bem, muito mais material, mais eu me sintonizo com essas vibrações materiais ou não adequadas. Tem uma... A gente está entrando... Outro dia eu recebi uma mensagem bem interessante, na verdade hoje de manhã, sobre o mês de outubro ser o mês do otimismo, né? E eu achei interessante a gente refletir nisso agora, essa questão da vibração, que quanto mais eu vibro bem, amor, otimismo, mais eu vou ficando equilibrada às vibrações dos outros espíritos, dos ambientes que a gente está. Quanto mais eu vibro tristeza, raiva, orgulho, egoísmo, mais eu me afasto desse planejamento que eu fiz para vir nessa encarnação. Aí a gente pergunta, mas é fácil nesse mundo que a gente está vibrar otimismo? Não, não é fácil. Na verdade, nada na vida é fácil. Requer um esforço, né? Da mesma maneira, quando a criança começa a aprender a ler, requer um esforço. A gente precisa insistir com aquela criança, a gente precisa dar livros, ler para ela, ensinar as sílabas. É um degrau de cada momento, é um degrau a cada momento, para aquela criança aprender a ler. É a mesma coisa
analogia conosco para aprendermos a viver no bem, fazer o bem, ser otimista, vibrar amor. É um exercício diário. E ele não é fácil, porque a gente tem umas tendências do que a gente já foi antes, né? A gente ainda tem dentro de nós, espíritos, nossos atavismos, as nossas, o que a gente aprendeu antes, que viver era daquela forma. Então requer um esforço. E para esse esforço funcionar, eu preciso estar o tempo todo olhando para mim mesmo, olhando para mim como ser espiritual e me livrando desse caminho que eu já aprendi antes, que não é tão bom, que eu já sei que me causa desconfortos, desequilíbrios, e olhando para frente para o que eu quero ser e me esforçando a cada dia mais nesse caminho do que eu quero ser, de onde eu quero chegar, do que eu quero como espírito imortal. E aí tem um esforço a cada dia. A cada dia eu preciso, da mesma maneira que a cada criança precisa fazer um esforço para ela poder aprender a ler. Então a evolução, a nossa evolução não necessariamente está ligada a quanto tempo eu vivo, mas sim como eu vivo. Como é que eu escolho? Quais são as minhas escolhas que eu faço? Se eu faço escolhas só como um ser material ou faço já escolhas como um ser espiritual, né? E entre uma evolução e outra, e a gente pensa assim, então eu tô aqui, Mônica, reencarnada, e aqui que eu vou aprender. Sim, aqui você vai aprender, porque aqui você vai conviver com as dificuldades para reforçar esses conhecimentos que você foi adquirindo e aprendendo a cada dia mais. Mas eu só aprendo quando eu estou encarnada no corpo material? Não. Eu também aprendo quando eu estou no plano espiritual. Então, o nosso aprendizado, ele é encarnado e desencarnado. Então, quando eu estou aqui, eu aprendo mais fortemente, porque é nesse rala-rala do ser humano com outros seres humanos que a gente vai aprendendo mais e vai realmente solidificando o aprendizado. Mas quando a gente desencarna e volta para o plano espiritual, eu também aprendo. Então, quando eu volto a reencarnar, eu não sou exatamente aquela Mônica que saiu daqui da última encarnação, porque no plano espiritual eu também fui me desenvolvendo. Então, a reencarnação, a gente vai galgando passos, unindo o desenvolvimento que a gente... Não, unindo não. Estudando, aprendendo, ralando na ação de um ser humano melhor. A gente costuma dividir... Existem uma visão que eu acho interessante, que eu acho que fala bem ao nosso coração, como é que são divididas as nossas reencarnações. Existe um tipo de reencarnação da gente que é uma missão, né? É quando o espírito aplica o seu conhecimento internalizado a favor de uma pessoa ou de um grupo. Vou dar um exemplo bastante claro, como Kardec. Então, o Kardec recebeu uma missão, né? Ele recebeu uma missão de encarnar e desenvolver estudos sobre o espiritismo. Porque essa missão dele, com o conhecimento que ele tinha, ele precisava internalizar a favor de um grupo, né? E essas missões, por exemplo, a do Kardec, como é importante a gente pensar como a gente pensou antes, tem um livre-arbítrio, então podia ser que o Kardec, apesar dele ter recebido aquela missão, ele não atendesse, não seguisse essa missão que ele recebeu como tarefa. Porque ele podia escolher. Ele escolheu seguir essa missão. Então, no plano espiritual, essa tarefa, essa missão, normalmente ela é espalhada por um grupo de pessoas, de espíritos. Porque caso Kardec falhasse, viriam outros espíritos seguidos
para completar aquela tarefa que ele recebeu. Então, às vezes, a gente pode receber uma tarefa, e essa tarefa é uma tarefa que pode estar ligada a uma pessoa ou a um grupo, e outros espíritos receberão tarefas semelhantes, porque essa missão é uma missão importante. A missão normalmente é uma missão importante. Um outro tipo de encarnação pode ser a encarnação por provação, que é o conhecimento em processo de internalização que deve ser vivenciado. Então, eu recebo uma tarefa, que é uma prova, para eu vir encarnar, aprender, aprender não. Eu já, com o conhecimento que eu posso já ter adquirido, mostrar que ele realmente está internalizado, né? Isso é uma prova, é uma provação, é uma reencarnação de provação, né? Eu vou dar um exemplo bastante prático do que seria isso, né? Quando eu fiz uma escolha de estudar inglês. Então, eu estudo inglês, eu leio inglês, eu vejo filme em inglês, e eu faço várias provas até conseguir comprovar que eu sei realmente, internamente, internalizado, falar inglês. E é esse tipo de reencarnação que a gente está falando. Então, por exemplo, eu já sei o que é ser carinhosa, e eu venho com uma prova para realmente mostrar que ser carinhosa está internalizado em mim. Eu vou receber várias provas para comprovar que eu vou atuar carinhosamente em cada uma delas, até conseguir mostrar que o carinho está internalizado em mim. Então, isso é uma encarnação de provação. Existe uma outra tipo de encarnação, que é a da expiação, né? Que é uma consequência de um conhecimento aplicado que provocou consequências difíceis, dolorosas, que esse espírito precisa enfrentar. Então, em alguma encarnação anterior, a gente desenvolveu um conhecimento que causou situações difíceis e dolorosas a outras pessoas, a outros espíritos. Então, eu posso vir para expiar aquilo, né? Expiar, sentir na pele, na alma, a dificuldade que eu causei numa encarnação anterior. É importante pensar que essa expiação, essa dificuldade, não é um mal que eu vou receber, não, é uma oportunidade de eu entender que aquilo que eu escolhi de caminho não foi o adequado para um ser humano do bem. E aí eu vou sofrer, vou aprender pelo sofrimento o que eu preciso fazer melhor, né? Existe uma frase, né? A gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Quisera eu sempre escolher aprender pelo amor, né? Sem precisar passar pela dor. Mas, infelizmente, muitos de nós ainda precisamos passar pela dor, porque a gente, às vezes, não percebe a dor que a gente causa, né? As dificuldades que causamos. E aí a gente acaba sofrendo para aprender, né? Novo passo, a nova fase, nova vibração, um novo amor, o amor de verdade, o amor de Jesus. Então, quando a gente está desequilibrado,
a gente não, a gente passa por essas dificuldades para aprender, mas a gente não está sozinho, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente passa por essas dificuldades dolorosas, né, por essa dor, a gente sai dessa dor mediante uma reação própria minha, individual, né? Porque a caminhada é individual e ela vai ser sempre individual, o que eu tenho que aprender como espírito imortal por individualidade, mas eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou sozinha nessa caminhada. Eu sempre tenho para me ajudar vários amigos espirituais, vários amigos encarnados que vão me ajudar nessas minhas dificuldades, me inspirando, me consolando, aliviando a minha dor, curando. Então, a gente tem que perceber que, mesmo numa dor grande, a gente está sempre recebendo carinho, amor, alívio, inspiração, intuição. Por que eu falo que a gente precisa perceber? Porque também isso é uma escolha, né? A gente escolhe se a gente quer perceber, sentir essa ajuda, pedir essa ajuda, ou basicamente sentir porque ela estará sempre ali ao nosso lado, ou não. Eu posso olhar para mim mesmo, me sentir cansada, desequilibrada e não perceber nada disso que está à minha volta, apesar de estar à minha volta. Essa cura, essa inspiração, esse amor, esse carinho está ali. Então, vamos escolher abrir o coração e perceber a ajuda que temos à nossa volta, porque ela é forte e efetiva, né? Uma coisa que eu acho que também tem que estar importante, a gente tem que ter claro, né? A gente está falando sempre em reencarnação como se a gente estivesse aqui para resolver coisas erradas que a gente fez em vidas passadas. Não é só isso, gente. Tem coisas que a gente escolhe nessa encarnação que já nos causam problema imediato. Então, às vezes, as nossas dores são escolhas atuais. Não é só karma, um peso que eu trouxe de outros. Então, é muito importante a gente olhar as escolhas que estamos fazendo hoje com o olhar espiritual, com o olhar de ser imortal, né? Então, resumindo, a reencarnação não serve para quê? Então, a reencarnação não serve para a gente explicar tragédias e desgraças. A reencarnação não serve de consolo para situações que deveriam ser modificadas e não são. A reencarnação não serve para destacar o passado e paralisar o presente. A reencarnação não serve para nada disso. A reencarnação é uma oportunidade de aprendizado. É algo que a gente recebe, um bem que a gente recebe de Deus para a gente aprender coisas novas e sermos mais felizes. A reencarnação é uma oportunidade de aplicar o que se sabe. Então, a reencarnação é uma oportunidade que a gente recebe de aplicar as coisas que a gente foi aprendendo em nossas ações, nos nossos atos do bem, no bem. Então, vamos aproveitar para botar em prática o que a gente tem aprendido na nossa vida, no caminho do bem. E a reencarnação é uma oportunidade de superar as limitações. A gente tem que conseguir olhar para a gente e perceber o quanto a gente é capaz de ir em frente, independente das dificuldades. A gente tem que olhar para a gente e não ver limites no amor. A gente tem que olhar para a gente e se ver como protagonistas no caminho do bem. A gente tem essa capacidade, porque a gente só recebe o que a gente pode. Então, vamos olhar para nós
e escolher os nossos caminhos. Vamos não ser coadjuvantes na nossa vida no caminho do bem. Vamos ser protagonistas. A reencarnação são vivências sucessivas num sistema material que nos ajudam a ser cada dia mais conscientes que somos espíritos imortais, capazes de amar, capazes de ser solidários, de ser resilientes, de sermos amorosos, amorosos, amorosos. A gente recebeu essa bênção quando Deus nos criou, de vir mais uma vez, e outra, até conseguirmos ser completamente felizes. Mas vamos aproveitar esta reencarnação e vamos ser protagonistas no bem, gerando o bem, trabalhando no bem, olhando para nós mesmos como os espíritos imortais, capazes de construir momentos felizes. Você é capaz. Todos nós somos capazes. E vamos sentir a companhia desses espíritos do bem, tanto desencarnados quanto encarnados, que estão perto de nós para nos ajudar nessa caminhada, nos curando, nos aliviando, nos intuindo, nos inspirando. E aí, assim, mais fortes, vamos seguir em frente. Paz e bem.